Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos a esse espaço de aprendizagem. Estamos na aula 5 de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Bárbara Gabriele e para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, contribuindo com o seu aprendizado. Antes de iniciarmos o assunto da aula 5, como é de costume, vamos fazer uma revisão do que vimos na aula 4. De olho na telinha. Na aula 4, nós aprendemos sobre os estados físicos da matéria, que encontramos a matéria na natureza nos estados sólido, líquido e gasoso. Também aprendemos que os materiais podem ter origem vegetal, animal ou mineral. Os materiais de origem vegetal são aqueles que vêm das plantas. Os materiais de origem animal são aqueles que vêm de animais, como a pele da ovelha, que é transformada em lã, como o sapato de couro de animal, ou de origem mineral, das rochas, do solo, como a argila para formar o barro e as pedras. Também aprendemos que existem alguns materiais que não são encontrados prontos na natureza, são os materiais artificiais, que eles são transformados em outros materiais, como por exemplo a madeira, que dela é retirada a celulose, e da celulose é transformada o papel, a borracha, que vem do leite da seringueira, e o vidro, que vem da areia. Também aprendemos na aula anterior sobre os materiais e a tecnologia, a importância da tecnologia para o nosso dia a dia, o quanto que a tecnologia veio facilitar como ponto positivo, mas que também tem alguns pontos negativos em relação à tecnologia, porque cada dia as pessoas estão mais presas a aparelhos tecnológicos em casa, tablets, computadores, celulares, redes sociais, e estão esquecendo de fazer atividades físicas e estão presas no sedentarismo, que tem causado muitas doenças para as pessoas, para todas as pessoas em geral. E isso não é bom. Hoje nós vamos para um assunto bem legal, também sobre os materiais, sobre os recursos naturais. O que são recursos naturais? Recursos naturais, na verdade, eles são tirados da natureza. Então, tudo aquilo que é necessário ao homem se encontra na natureza, o homem retira dela para sua sobrevivência. Essas coisas que ele retira, extrai da natureza, a gente chama de recursos naturais. A água que a gente bebe, a gente tira da natureza, dos rios, a gente está tirando um recurso da natureza para nossa sobrevivência, porque nós precisamos desses recursos. Os recursos naturais, eles se dividem em dois, tá? Os recursos renováveis e os recursos não renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que se renovam na natureza, que não se esgotam quando utilizamos. Por exemplo, o vento, né, pessoal? Por mais que você respire o ar que tem na atmosfera, aquele ar, ele não vai acabar, porque é um recurso natural. O sol é um recurso natural. Dele tiramos energia, através dele que as plantas crescem, mas através dele que nós utilizamos, essa utilização não faz com que o sol se acabe. Já os recursos não renováveis são aqueles que não se renovam na natureza e com o uso eles podem acabar, isso mesmo, podem se esgotar. Olha para essa imagem, o que você vê de recursos naturais dela? O vento que está aí passando pela atmosfera, os animais, que de alguns animais também podemos tirar alguns recursos, como a alimentação, que a gente se alimenta de alguns animais também, o boi, a galinha, o rio aí, né, um recurso natural, porque a água do rio que a gente tira para beber não vai acabar, toda a água acaba voltando para o rio, é o ciclo da água. Todos esses recursos se renovam, por mais que a gente utilize, eles não vão acabar. Mas existe um recurso aí que é, por exemplo, as árvores, que se você não plantar novas árvores,
elas podem um dia acabar, ok? Já os recursos não renováveis, você pode ver aí na imagem, por exemplo, o carvão, o ouro, o petróleo que é extraído pelas empresas petrolíferas, nós já vimos aqui na nossa aula. Todas essas coisas são tiradas do solo, tiradas das rochas. Um dia elas podem acabar. Por isso, gente, precisamos ter muito cuidado com essas coisas. Quanto mais o homem tira esses recursos, um dia esses recursos não vão existir mais no solo. Vão acabar. Então, precisa ser controlada a extração desses recursos, né? Então, você sabia que todos os resíduos, todos os recursos que você utiliza, que você tira da natureza, o petróleo faz o quê? Faz o plástico, certo? A areia que você tira faz o quê? Faz o vidro. O leite da seringueira faz a borracha. Da árvore a gente faz móveis, faz papéis, faz papelão, faz jornal. A gente faz também, a borracha também vem da seringueira, no caso dos pneus que você está vendo aí na imagem. Todos esses recursos que a gente tira da natureza, um dia eles vão virar resíduos, isso mesmo, que a gente comumente chama de lixo, ok? Então tudo que a gente tira da natureza para a nossa veste, para a nossa vida, para a gente viver, um dia vai virar resíduo, um dia vai virar lixo. E a gente precisa ter muito cuidado com esse lixo. É o que nós vamos aprender na aula de hoje. O lixo, olha para a telinha, o que é que pode acontecer? Você está vendo aí algumas imagens, o lixo na rua, o lixo acumulado nos rios, o lixo nas praias e o lixo amontoado em lugares públicos, calçadas, praças e ruas. Isso é muito perigoso para a nossa saúde. O lixo precisa ter um destino correto, gente. Senão, sabe o que? Ele causa poluição da atmosfera. Ele causa também a contaminação das águas dos rios. Ele pode causar muitas doenças para o nosso corpo, diarreia, vômito, infecções na pele. O lixo também pode causar pragas. Isso mesmo, o lixo atrai pragas, que a gente chama, as pragas no caso é o quê? Rato, barata, escorpião, coisas que às vezes a gente acha na nossa casa. Você já achou na sua casa um ratinho andando por ali, uma baratinha na parede, um escorpião, que é muito perigoso, tem que prestar bastante atenção. Tudo isso é gerado, às vezes, pelo acúmulo de materiais que a gente não utiliza mais, pelo acúmulo de lixo. Às vezes tem lixo na rua, às vezes você mora num lugar que tem um lixão perto, um lugar que as pessoas colocam bem muito lixo ali atrai rato, barata, escorpião. Tudo isso traz doenças, traz coisas ruins para a nossa saúde e a gente precisa ter muito cuidado com esse lixo, tá ok? Você sabe quanto tempo esses materiais demoram para se degenerar na natureza? Vamos lá, olha para a telinha. O papel, por exemplo, ele demora, sabe quanto tempo para se desintegrar na natureza? De 3 a 6 meses ele fica lá. 3 a 6 meses. O tecido, por exemplo, o pano, ele pode ficar de 6 meses a 1 ano. O nylon, 30 anos. O vidro, 1 milhão de anos. Cigarro e chiclete, 5 anos. Madeira, 13 anos. Plástico e metal, mais de 100 anos. E a borracha, gente, por tempo indeterminado. Imagina a gente jogar todo esse lixo aí por aí, pelas ruas, nos cantos. Ele vai ficar ali na natureza por muito tempo. No caso do vidro, até por 1 milhão de anos o lixo ali. Isso prejudica o meio ambiente, isso prejudica a natureza e isso traz coisas ruins para a nossa vida, certo? Então, pessoal, o que a gente deve fazer com o lixo da nossa casa? Preste atenção, todo o lixo da nossa casa, ele vai para 2 lugares. Ou ele vai para os lixões, tá? Que, na verdade, os lixões, hoje em dia, eles são proibidos por lei no Brasil. É proibido ter lixão, tá? Ou ele vai, geralmente, para o aterro sanitário.
tá? Lugares onde o lixo ali é aterrado e é retirado tudo que não presta dele, toda a substância tóxica dele é tirado para não prejudicar rios, mares, para não prejudicar a nossa saúde. Mas o que acontece, gente? Olha para cá, que os aterros estão cada vez mais lotados de tanto lixo. As pessoas estão produzindo muito lixo. E o que a gente pode fazer para diminuir a quantidade de lixo no ambiente, na natureza? O que a gente pode fazer? Três coisas, chamado de 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. O que é reduzir, professora? Preste atenção. Reduzir é repensar qual é a necessidade de tudo que você consome. Então, quando você for comprar uma coisa, você tem que pensar: eu realmente preciso disso? Eu realmente preciso de tanta coisa? Você vai pensar nisso e você vai reduzir a quantidade de coisas que você vai comprar e você vai reduzir também a quantidade de lixo que você vai botar fora. Reutilizar. O que é reutilizar? Reutilizar é pegar aquele objeto que não iria servir mais e usar ele para fazer outra coisa, usar ele de outra forma. E o que é reciclar? Já reciclar é transformar um material em outro material para utilização. Vamos entender melhor o que é cada um desses. Primeiro, reduzir. Quando você for comprar algo, quando você for se alimentar numa lanchonete, qualquer coisa, você pensa se você precisa realmente de tudo aquilo. Pensa bem direitinho antes de comprar, para você não acabar comprando tanta coisa. É preciso reduzir a quantidade de coisas que se compram para reduzir a quantidade de lixo. Reutilizar, por exemplo, garrafas PET de refrigerante, que o plástico demora aí 100 anos na natureza para se dissolver, para se degenerar. Você pode utilizar aí para fazer um porta-lápis, ou um vasinho de planta, ou alguma outra coisa. Você pode utilizar ele também, ó, as vasilhas de sorvete. Você compra sorvete, a mamãe pode pegar aquela vasilha que foi de sorvete, lavar bem lavada e já reutilizar para guardar alimentos na geladeira, por exemplo. Isso é muito importante. E por falar em reutilizar, você lembra que nas outras aulas eu propus um desafio de você produzir um brinquedo através de um material que você ia jogar no lixo? Isso também é reutilização. É você pegar um material que você ia jogar no lixo, por exemplo, e você pegar ele, transformar, montar e produzir outra coisa. E você pode produzir brinquedos, isso mesmo. Pode produzir brinquedos para você com coisas que você ia jogar fora, como garrafas de plásticos, copos descartáveis, rolos de papel higiênico, potes de sorvete, dentre outras coisas. E a reciclagem, gente? A reciclagem é você transformar aquele material. Observem as embalagens que tem esse símbolozinho azul aí que o dedinho está apontando. São embalagens que podem ser recicladas, ou seja, que as empresas de reciclagem podem pegar essas embalagens velhas e transformar ela em outras coisas daquele mesmo material, ok? Mas para que isso aconteça, a gente tem que separar o lixo. Como é que eu vou reciclar sem conseguir separar o lixo? Ou seja, separar o que é plástico, separar o que é metal, o que é vidro, o que é alimento que não presta e o que não presta. Vamos entender. Você já deve ter visto por aí, em algum lugar, essas lixeirinhas coloridas. Azul, vermelho, amarelo, verde e marrom. São as mais comuns que você encontra por aí. Essas lixeirinhas a gente chama de coleta seletiva. Você vai colocar um certo tipo de material em cada uma dessas lixeirinhas. Por exemplo, vamos lá. Na lixeirinha azul, você coloca só que for de papel. Na lixeirinha vermelha, você coloca o plástico. Na lixeirinha amarela, o metal. Na verde, você coloca o vidro. E na marrom, material orgânico, como restos de alimento, casca de banana, restos de fruta, coisa que você come, que está ali, mas que não vai servir para ser reutilizado ou para ser reciclado. Ok? Vamos lá. Na lixeirinha azul, o que é que leva dentro dela? Papel, papelão, cartolina, aquelas embalagens de leite de papelão. Tudo que for de papel, de papelão, vai para a lixeirinha azul.
Na lixeirinha vermelha, a gente vai colocar tudo que é de plástico e isopor também, tá? Então, tudo que é garrafas de plástico, canudos, brinquedos de plástico velho ou isopor, tudo você vai colocar na lixeirinha vermelha. Também aquelas embalagens, né, de amaciante, sabão líquido, que a mamãe usa para limpar a casa, também vai para o lixeirinho vermelho, porque é feito de plástico. Na lixeirinha amarela, você vai colocar tudo que é de metal, alumínio ou aço, ou metal, alumínio ou aço, que tem origem mineral, né, que a gente já viu na outra aula. Então, você vai colocar latinhas de milho, latinhas de refrigerante, tudo que for de metal, tudo que for de aço ou de alumínio, você coloca nessa lixeirinha amarela. Na lixeirinha verde, você vai colocar tudo que é de vidro, potes de conservas, garrafas de vidro, um prato que se quebrou em casa, você vai colocar no lixeirinho de vidro, um copo, uma jarra, tudo que for de vidro você vai colocar na lixeirinha verde. E na lixeira marrom? Na lixeira marrom é para colocar o lixo orgânico, restos de alimentos ou todo material que não pode ser reciclado, ou seja, que não pode ser transformado em outra coisa. Apesar, gente, olha para cá, você sabia que restos de cascas de banana, restos de maçã, de verdura, pode ser reutilizado, não pode ser reciclado, mas pode ser reutilizado. Eu posso ali estar reutilizando como adubo de plantas, isso mesmo. Tem muitas pessoas que usam esses materiais como adubos de plantas, que vai fazer as plantas crescerem mais fortes e saudáveis. Percebeu que tudo pode ser ou reutilizado ou reciclado, ou você pode simplesmente repensar seus atos para reduzir a quantidade de lixo que é colocado na atmosfera, colocado no meio ambiente e vai prejudicar a nossa vida, tá? Então, gente, agora tem um lixo que é muito interessante. Por exemplo, a sua geladeira, vai que a sua geladeira quebra, não tem mais jeito, não dá para consertar, porque enquanto der para consertar, é bom você consertar, para não jogar no lixo, reduzir o lixo. Se alguma coisa quebrou, tenta consertar, não compra outro, repensa essa atitude aí de comprar outro, tá? Mas de repente não tem mais jeito, o técnico já olhou e disse, não tem mais jeito, onde eu vou colocar? Existem algumas coletas específicas para esses tipos de materiais, materiais eletrônicos, eletrodomésticos, tá? É a lixeirinha laranja, ou existem algumas empresas específicas que você pode pesquisar que fazem a coleta na sua casa desses materiais. Porque, gente, olha para cá, esses materiais são extremamente tóxicos. Então, eles produzem um líquido muito tóxico para o nosso organismo, que pode gerar sérias doenças, principalmente essas pilhas aí. Então, se você tem pilha em casa, se você tem celular, alguma coisa que você vai jogar no lixo, alguma coisa velha, eletrônica, que não presta para nada mais, você não pode consertar, vai jogar no lixo. Então, você separa bem direitinho, deixa ele bem separadinho, um lixo separado, que é para poder ser reciclado e transformado em outras matérias. Esse material também pode ser reciclado. Ok, gente? Tudo na nossa vida pode ser ou repensado, ou reutilizado, ou reciclado, certo? Para que a gente possa ter um ambiente mais limpo e mais saudável em nossas vidas. Olha para cá. Esses resíduos aí que eu falei para vocês, dos eletrônicos, tá? Devemos nos preocupar com o descarte correto desses equipamentos, com o destino que vamos dar depois que a gente não quiser mais ele. Então, fazer uso de equipamentos por o maior tempo possível, optar por arrumar, ou seja, consertar e não trocar por um novo. O Brasil, gente, está entre os países que mais produzem esse tipo de resíduo. Então, devemos desenvolver uma prática de descarte que não agrida ao meio ambiente e encaminhar esses aparelhos velhos para uma logística reversa, ou seja, gente, para lugares específicos que vai fazer um tratamento adequado desses equipamentos, vai reutilizar ou reciclar eles. Ok? Então temos que ter muito cuidado, porque a gente passa pelas ruas e a gente vê micro-ondas, geladeira, coisas eletrônicas, tudo misturado com outros lixos. Se misturar todos os lixos, gente, não vai dar para reciclar.
Só dá para reciclar, só dá para reutilizar se a gente separa o que é papel, o que é plástico, o que é vidro, o que é metal, porque aí as pessoas que fazem, as empresas que fazem a coleta seletiva vão pegar os catadores de papel, os catadores de latinha, os catadores de reciclado, né? As pessoas que trabalham catando para levar esses materiais para as fábricas que vão fazer a reciclagem. Por isso que eles fazem eles trabalham catando todo esse lixo, esses resíduos e vão levar para esses lugares para serem reciclados. Ok, gente, isso é muito importante. São trabalhadores que merecem o nosso respeito, são os catadores de reciclado, porque eles são os que mais ajudam o meio ambiente, ok? Então, gente, chegou a hora da nossa revisão. Olha para a telinha. Hoje nós aprendemos sobre os recursos naturais. Os recursos naturais são tudo que nós encontramos na natureza que são essenciais para a nossa vida. Podemos tirar dela para produzir outras coisas para o nosso bem-estar, para a nossa vida em si, para melhorar a nossa vida. Mas aprendemos também que todos esses recursos, todos esses objetos que são produzidos através dos recursos naturais viram lixo, viram resíduos. E esses resíduos e esse lixo, ele pode ser repensado, reutilizado ou reciclado. Então você pode reduzir esse lixo comprando menos coisas. Você pode também reutilizar, pegar aquilo ali que ia para o lixo e fazer uma outra coisa, fazer um brinquedo, fazer uma marmita, fazer um objeto decorativo para sua casa. Tem muita gente que pega pneu e faz puff, né, que faz banquinhos, faz outras coisas bem legais. Ou você pode colocar esse material dentro das lixeiras da coleta seletiva, azul, amarelo, verde, vermelho e marrom. Ok? Que vai aí coletar, selecionar esses materiais e levar para as empresas de reciclado. Isso mesmo. Também, olha aí, aprendemos sobre as cores dessa coleta seletiva. O azul, onde a gente vai colocar as coisas de papel, papelão, cartolina. O vermelho, que é onde vamos colocar as coisas feitas de plástico. O amarelo, que colocamos as coisas feitas de metal. O verde, que colocamos as coisas feitas de vidro. E a lixeirinha marrom, que é material orgânico que não pode ser reciclado, como restos de alimentos. E aí, gente, você aprendeu direitinho? Aprendeu sobre a reciclagem, sobre a reutilização? Então, a partir de agora, a sua missão é ajudar o meio ambiente. Antes de comprar as coisas, pense, será que eu preciso disso tudo? E reduza a quantidade de coisas que você compra. Também você pode ajudar o meio ambiente pegando aquele material que você ia botar no lixo, como embalagens de ovos, caixas de sorvete, rolos de papel higiênico e utilizar para outra forma, para fazer porta-lápis, para fazer binóculo, para fazer brinquedo, para fazer outras coisas que a gente viu. Ou você pode selecionar esses materiais e colocar nas lixeiras de coleta seletiva, isso mesmo, para que esses materiais, o plástico, papel, metal, vidro, possam ser reciclados, passar por um processo de transformação e voltar a ser outro objeto de vidro, outro objeto de metal, voltar a ser outro objeto de papel, até uma folha de papel mesmo, ok? Assim a gente reduz a quantidade de lixo. E reduzindo a quantidade de lixo, a gente reduz a infecção, a gente reduz as doenças, a gente proporciona para nós e para o próximo um melhor ambiente, uma melhor qualidade de vida, ok, gente? A nossa aula de hoje foi muito produtiva, foi muito legal. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Ela está encerrando, ok? Até a próxima aula, se Deus quiser. Quero dizer que você vai ficar aí ligadinho, prestando atenção nos horários das aulas, tá bom? Para que você não perca a próxima aula, que tá cheia de novidades e coisas maravilhosas, ok? Um beijo da tia Bárbara, fiquem com Deus.